Muito bom dia, seja, como sempre, bem-vindo aos Ansas, onde se fala de coisas interessantes, onde se tem conversas amenas e onde se conta com a sua companhia, como é habitual. Hoje temos um bracarense connosco, uma pessoa que está ligada a várias coisas, mas essencialmente chamou-me a atenção porque se prende bastante, entre aspas, com o jornalismo, a divulgação, a comunicação, que é aquilo que hoje nos interessa mais. Nós temos de estar em contacto com o mundo, em comunicação com os outros, e os Ansas lembrou-se de convidar Pedro Lenho para nos fazer companhia nesta manhã de sábado, que sem a sua companhia, já sabe, não seria bem a mesma coisa. Muito bom dia, Pedro. Olá, bom dia, obrigado pelo convite, antes de mais. De nada, nós é que agradecemos a sua presença. Espero que a conversa seja interessante para si, que é com certeza, e de seguida, para além do jornalismo, o Pedro dedica-se ao desporto? Sim, faço imensas coisas, desporto, voluntariado, faço muitas coisas conforme vou tendo tempo, sim. Ultimamente sei que esteve nas escolas a fazer um trabalho sobre fake news. Exatamente. Que faz muita falta, principalmente para a camada jovem. Tem sido um convite da Europe Direct do IPCA, que vai convidando jornalistas para irem falar sobre fake news, e na área onde eu trabalho, que é mais Vila Verde e Terras de Boro, normalmente temos sido convidados, o jornal tem sido convidado a ir lá fazer várias intervenções e palestras sobre nesse sentido. Tem sido muito interessante. Isso é muito bom. E qual é a receptividade da camada jovem? A primeira conclusão que eu tiro é que eles não veem televisão. Isso é uma coisa muito interessante. Portanto, a primeira questão mas veem outras coisas. Exatamente, mas acho giro esta coisa, como só às vezes fala de programas de televisão, e eles ficam todos muito tipo televisão, o que é isso? E depois é esta muito dependência das novas tecnologias, das redes sociais, principalmente, que se aproveitam bastante dessa questão para dessa dependência, para irem divulgando aquilo que querem. Claro. E esse é que é o perigo. Claro. Eu só queria fazer uma pequena correçãozinha àquilo que eu disse. Força. É que eu sou natural de Viana do Castelo. Eu nasci. Eu julguei que tinha nascido em Braga. Não, é casualmente nasci em Braga. É uma questão de dizer que casualmente nasci. A minha mãe era enfermeira professora e não havia escola de enfermagem cá em Viana, e ela dava aulas em Braga e vinha todos os dias, nos dias dos anos 70. E eu costumo dizer que foi numa dessas viagens... numa dessas viagens no inverno, de ida e volta, que eu nasci casualmente no Hospital de Braga, mas estou registado como sendo natural de Gerás do Lima, Santa Leocádia... Muito bem, sim senhora, boa terra. De Viana do Castelo. Claro, pronto, está corrigido. Olha, peço desculpa, pensei mesmo que era natural de... Eu costumo dizer que sou minhoto, nesta altura sou minhoto. Exatamente. Do alto ou do baixo, tanto faz, não é? E então, voltando atrás, estava-lhe a tentar explicar. Então, hoje em dia, o grande problema das fake news é que elas misturam verdade com mentira. Pois, para ter algum fundo, não é? E misturam o hoje com o ontem, e muitas das vezes vão buscar imagens e factos de, às vezes, séculos passados. Claro. E, portanto, tudo isto misturado cria fake news. E o que é difícil às vezes é tentar perceber o que é a verdade da mentira. Ora bem, desculpe só interromper aqui antes que esqueça. Corremos o risco de não acreditarmos em nada do que nos entra em casa? Corremos o risco de não acreditar. Sim. De ter dificuldade em acreditar. Sim. Até que ponto é que será verdade? Sim. Isso futuramente vai trazer algumas... Eu sou um otimista. Eu também, mas... sou um otimista. Ainda acredito no jornal, papel, acho que ali pelo menos não se faz muito. Eu ia entrar um bocadinho por aí. O que infelizmente não vai salvar estas gerações, porque eles não leem, o que pode salvar a humanidade é a leitura. Claro. Eu acho que é um bocadinho regressar à questão da curiosidade. Hoje as pessoas são muito pouco curiosas e questionam muito pouco. Porque não precisam. A informação chega... Mas essa informação precisa de ser sempre questionada. Exatamente, aí é que está o problema, não é? Não é comer tudo, não é que nos dão... Exatamente. E o questionamento, ok? Se calhar vai-nos levar a ler não só o jornal A ou o jornal B, mas a ler o jornal A, o jornal B, o jornal C e o jornal D, que sobre a mesma história, se calhar têm perspectivas diferentes. E cruzar as informações. E a nós ficaremos, se calhar, com uma história diferente daquela que depois nos dão. Claro. Entende? Mesmo a questão do livro, por exemplo, a mim preocupa muito
que disciplinas como História, Geografia, Filosofia estejam a desaparecer dos currículos das escolas. Corremos o risco de qualquer dia ser como os americanos, que não sabem onde fica Portugal. Okay? O facilitismo, neste caso, é um bocado isso, não é? É aquela não sei se eu ia dizer e as metas também, as metas. Mas a paranoia da matemática e do português, não é? Temos de saber matemática, português e uma língua. E então a gente canaliza todo o sistema de ensino para a aprendizagem disto, deixando de parte coisas importantes, porque às vezes basta uma notícia dizer que Marrocos fica no sul da África, para que se nós soubermos minimamente de geografia já saber que aquilo é mentira, porque Marrocos não fica no sul da África. Entende? Que às vezes a questão da localização, a própria notícia, os próprios pormenores que a notícia vai dando, não é? Leva-nos a perceber se aquilo é verdade ou se aquilo não é mentira. Claro, é mentira. Claro. Não é? Pronto. A outra esperança é que começa a haver ferramentas que vão começar em tempo real, fazer a verificação se a notícia é fake ou não é fake, se é falsa ou não é falsa, dizendo logo à pessoa quando a abrir que aquela notícia pode não conter informação verdadeira. E isto é um caminho, ainda bem que está a ser feito. Isso terá de ser aplicado depois a todos os níveis, não é? Porque qualquer uma depois corre o risco de não... Ou corremos o risco de não estar a consumir um produto mas se reparar na alimentação, isso já começa a ser uma prática, não é? A própria alimentação já começa a ser certificada se é a diário, se não é diário, se é, não é? Se é... E continuamos a comer muitas coisas biológicas que não são, não Pronto, mas o que eu quero dizer, mas existe essa certificação, não é? Portanto, e eu creio que na informação essa certificação tem que passar a ser uma realidade. E ainda por cima, e deixe-me só também já agora este pormenor. Qual é o problema de uma notícia? Aparece uma notícia, eu fico na dúvida, esta notícia é verdadeira ou não? E qual é o meu instinto? É logo clicar para abrir. O simples facto de eu ter clicado naquela notícia... Já é uma vantagem não é? É uma vantagem porquê? Porque o algoritmo que é feito, os Facebooks, vai-me começar a dar notícias daquele calibre... Seguido, durante no meu feed do Instagram, do Facebook, das redes sociais. O que é que isto provoca? Provoca que eu comece a ler informação sobre aquele assunto que não é verdadeira e comece a criar uma narrativa. Claro. Ao criar uma narrativa, começa a defender, não, porque fulano diz aquilo, só que nenhuma daquela gente existe. Aliás, a questão do Covid, das vacinas, é precisamente uma questão de narrativa que é criada porque as pessoas começaram a clicar em questões, em notícias que não eram verdadeiras. Ora, eu quando quero saber... E a necessidade de saber, não é? Eu, se quero saber se as vacinas ou Covid fazem mal ou não, tenho N opiniões, não, tanta coisa, sites sobre isso. Sim. A pergunta é, mas aquilo é verdadeiro? Claro. Aquilo vem certificar a opinião que eu queria ter, que era que as vacinas não têm efeito, entende? E a partir dali começa, não é as vacinas, afinal isto não havia vírus, afinal não sei o quê, afinal o que é isto, não é? Começa a criar uma narrativa paralela, claro. A defender uma narrativa paralela, e os extremismos e os radicalismos surgem porque existem estas narrativas paralelas. Exatamente. Não é? Por exemplo, há um partido político, dou sempre este exemplo, muito interessante, que se mete com etnias e fala sempre da subsidiodependência dessas etnias. Mas depois, se nós formos analisar os dados oficiais, e a gente pelo menos nesses tem que acreditar, reparamos que 3% daquela gente é que recebe subsídios. Mas a maneira como se... Exatamente. É tal velha questão da narrativa. Como se constrói a narrativa. Exatamente. Não é? Porque nós, se calhar, no nosso senso comum, achamos que se calhar os senhores têm subsídios a mais e depois que há alguém que verbaliza isso com uma informação que por acaso não é correta. Depois o dinheiro é uma coisa que nos salta logo aos olhos, chama-nos a atenção, independentemente da maneira como for a notícia utilizada, não é? Exatamente. E a partir do momento em que se trata de gerir bens que podem ser comuns ou não, as pessoas ficam muito mais atentas, muito mais alerta e ali já lhes interessa. Portanto, eu acho que é uma máquina feita também muito bem estudada. Sim. E nós, digo sempre isto, nós discutimos muitas questões, por exemplo, agora, por causa da Jornada Mundial da Juventude, que é a coisa mais recente, discutimos muito as questões financeiras porque somos pobres.
Estamos muito mais preocupados com isso. 5 mil euros em Portugal é muito dinheiro. É muito dinheiro, é. Quando se for ali para a vizinha Espanha, até para a Irlanda, para a França, para a Itália, 5 mil euros, eu quase que me atrevo a dizer que é o salário mínimo, ou quase o salário mínimo. Percebe? Portanto, nós preocupamos-nos com 30 milhões porque somos pobres. Se fosse, porque 30 milhões não é... É muito dinheiro. Para nós. Efetivamente. Não é? Para nós é muito dinheiro. Para a França, para... Claro. E às vezes o que nós perdemos é um bocadinho esta noção. É porque quando nós estamos a falar de um evento, por exemplo, como a Jornada Mundial da Juventude, aquilo não é um evento para nós. Pois não. É um evento para o mundo, não é? Pois. E, portanto, 30 milhões para o mundo mas isso também tem não a ver é muito com dinheiro, a nossa forma de pensar pequeno, não é? Exatamente isso. Isso vê-se a vários níveis, até nas próprias construções, um espaço para ser utilizado coletivamente. Há de reparar que nunca chega quando está pronto e diz... Não está bem dentro do que se esperava. Porque será, não é? Porque nós temos uma tendência para nos limitarmos a nós, quando nós deveríamos pensar um bocadinho maior, não é? Porque nos compete a nós também ter mudar este padrão, e ter essa capacidade de rentabilização. Certo? Se uma autarquia, uma instituição, uma associação faz um equipamento para 10 mil pessoas, certo? Terá que ter capacidade de rentabilizar aquele equipamento para 10 mil pessoas. Entende o que eu quero dizer? O problema disto é que eu faço um equipamento para 10 mil pessoas e depois está as moscas, como se diz, só vão lá 1.000, 2.000. Então o que aconteceu com os estádios, lembro perfeitamente. O Beira-Mar, por exemplo, que eu achava um estádio, eu nunca lá entrei, mas eu gosto muito de Aveiro, também deve ser por isso. Eu sempre que passo lá, olho para aquele estádio e acho aquilo uma obra de arte, entenda-se, não é? Claro. Mas dá-me uma certa pena, porque não há dinheiro para restaurar aquilo, para manter, não é? E depois a gente fica presa a estas situações e diz, e como é possível? Repara, possível é, não é? Tanto é que está aí. Não é? Fazendo um paralelismo entre as Jornadas Mundiais da Juventude e precisamente o Euro 2004, ainda que de uma forma... Porquê que Portugal ganha o Euro 2004? Porque apresenta mais estádios que as outras candidaturas. E não os tinha ainda. Não, alguns não tinha. Porque o caderno de encargos dizia que eram precisos 7. Eram 7 estádios. Nós apresentámos 10. Por isso é que ganhamos. Porque se fôssemos a competir com os outros países que também estavam a apresentar 7, se calhar tínhamos perdido. E eu pergunto, qual é o caderno de encargos que Portugal apresentou para as Jornadas Mundiais da Juventude? Alguém sabe? Não sei, nunca ouvi falar nisso. Sei que se calhar há lá um palco para 2.000 pessoas no caderno de encargos. Entende o que eu quero dizer? Entendo. E, portanto, o problema é que nós muitas das vezes falamos, é verdade que é muito dinheiro, estamos a falar de questões que são muito dinheiro. Mas isto tem de se ver de um ângulo global, não é? Mas qual é o caderno de encargos? Portugal ganhou as Jornadas Mundiais da Juventude porquê? Porque é que apresentou para ganhar? Pois. Porque é que foi Portugal, não foi a Itália, não foi outro país qualquer. O projeto é ambicioso, isso já sabemos, não é? Eu dou o que vi, do pouco que sei, se calhar estou a dizer uma grande asneira, provavelmente, acho que no Parque Eduardo VII não faz qualquer sentido aquele palco, mas isto é para mim, não é? Sim, claro. Porque depois não vai ter rentabilidade nenhuma e não acho muito bem. Pronto, uma questão de estética, talvez. Isto são as minhas manias de pessoa já idosa. Acho que esteticamente não será muito conveniente, não sei. Ou então não faço ideia. Repare, a propósito, lembra-se da polémica com aquela estátua do Cotileiro em Lisboa, que parecia uma coisa a deitar água. Sim. Aquilo foi o quê? Passado um tempo, é uma obra de arte, toda a gente tira, claro. já toda a gente tirou... aquele fantasma da cabeça, exatamente, não é? Aquela má ideia que tinha sobre a estátua, não é? Que aquilo parecia outra coisa que não uma obra de arte, ok? E hoje é uma obra de arte. Pois, toda a gente tira fotografias. Percebe? Portanto, essa questão, que é muito portuguesa, nós somos muito imediatos a dizer mal. E somos terríveis em termos de sermos influenciados, é um facto. Sim. Portanto, acho que aí também há algum crescimento. Agora, voltando um bocadinho atrás, o que é que eu vejo que as novas gerações podem trazer a isto? Não sei, e estou um bocadinho preocupado, eu reconheço, um bocadinho preocupado, porque acho que estão muito passivos. São jovens muito passivos. Os nossos, em relação a essa... Repare, outro dia também numa escola diziam-me os alunos que uma das... as soluções que gostavam para a escola era a redução da carga horária.
Pois é sempre um problema. Que eles passavam muito tempo. E eu disse assim, mas não estou a perceber. Porque o problema da escola não é o tempo que se passa na escola. É como? O problema da escola é como nós passamos o tempo na escola. Sem dúvida. E essa é que deveria ser a discussão. Mas o que me preocupa é a pergunta, então, mas vocês querem que a escola oferece, querem reduzir a carga horária para quê? Para fazer o quê? E a resposta deles é para ir para casa. E para fazer o quê em casa? Novas tecnologias, computadores e PlayStation. Mas na escola também tem, desde que seja programado. O pior é quando não está alguém à beira, não é? Nós exatamente. Nós, na nossa idade, se calhar não queríamos ter aulas para ir com os nossos amigos, para irmos à praia, para ir jogar futebol ou praticar desporto. Porque às vezes os pais precisavam da gente, não é? Mas a gente, certo, mas a gente não é, nunca tinha. E, portanto, o que me preocupa um bocadinho é que eles não é um isolamento total, não é? Não queiram reduzir ao horário para estar com os outros. Para praticar mais desporto, para sair com os amigos. Não, é para ir para casa. E isto é que é... Para estar no canto deles. Exatamente. Isto é que, aí é que eu digo que é preocupante. Claro que a escola tem um papel e claro que a escola precisa... O como disse bem, da escola, é que era preciso ser pensado. Muito. Eu estou inteiramente a favor disso. Da escola, porque eu acho engraçado, já agora bem a propósito, que o professor deve estar dentro da sala continuamente, porta fechada, ali a debitar conhecimento. Para mim já está tudo ao contrário, aí começa por aí. Eu, por acaso, fui sempre uma professora de porta aberta, que deixei os meus alunos à vontade muito tempo, muitas vezes, muitas manhãs, mas tinha um fim isso, tinha um objetivo da minha parte, que é a autodisciplina, a autoconfiança e por aí fora. Não vou estar agora aqui a enumerar várias coisas. Também não fui uma professora de mesa à frente dos alunos, também não fui. Portanto, tenho outras condicionantes na minha maneira de ensinar que provavelmente choque os outros professores, que aí é que está o problema maior. Mas a Laura ainda está a dizer uma coisa que é muito interessante, porque depois nós falamos dos nórdicos. Entendes? E depois falamos da Finlândia, falamos da Suécia. E da felicidade, não é? Dos países felizes, não é? Eles não são obrigados a ir à escola. Vamos dizer assim, têm metas. Até chegar aí, Jesus. Não, têm metas. Eles têm que cumprir, ok? Mas podem ficar... Eles, em vez de ir para a sala de aula, podem ir para a biblioteca, analisar um assunto, podem ficar no bar a falar uns com os outros. A questão é, o professor diz que eles, no final, vão ter que fazer um trabalho sobre não sei o quê. Claro. Se aquilo é-lhes dado na aula ou não é dado na aula... Não é problema. Não é problema. A questão é que eles têm que chegar lá. Automaticamente a escola oferece condições para que eles possam chegar lá. Nomeadamente, tem muitos espaços com puffs e sofás e não sei o quê, para que eles possam ler livros, possam estar ali. Conforto estar presente. E não foram à aula, mas podem ir perguntar ao professor as dúvidas, os tais professores de porta aberta. Portanto, às vezes faz-me um bocadinho de confusão, que nós falemos sempre dos sistemas nórdicos, mas depois não sabemos muito bem do que é que nós estamos a falar. E se calhar pode ter algum pioneirismo nisso, porque é mesmo isso. Foi tendência minha sempre. Autodisciplina. Não me elucidei com ninguém, percebe? Isso já é desde muito cedo. Fiz tantas asneiras no princípio da minha colocação, credo. Eu estive 4 anos em casa à espera de ser colocada. E quando me chamaram, eu entrei em pânico, porque eu não sabia o que é que ia fazer. Isto é com toda a franqueza. Mas, felizmente, dei conta do recado, gostei muito de ser professora e tive muitos atestados de competência passado pelos meus alunos, que esses é que interessam, não é? Então. E aquelas provas terríveis que os miúdos vão cheios carregados de nervosismo e de tensão, porque têm de ser bons e não sei o que mais. Eu não estou muito de acordo com isso. Acho que isso pode ser o motivo de fazer bloqueios nas mentes jovens e eles chegarem à conclusão de que não são capazes, de que estão perante um dinossauro que não conhecem, não é? Claro. Portanto, eu acho que a gente tem de facilitar essas coisas. O ensino tem de ser não facilitado, não, mas facilitar o acesso e que não seja somente a internet, porque isso já obriga também que o professor tenha alguns conhecimentos, e muito bem, o professor tem de estar sempre atualizado. É uma profissão que não pode deixar para amanhã um conceito e não tem que ter problemas, olha já onde a gente vai, mas a conversa é assim mesmo, mas não tem que ter problemas em dizer aos miúdos, olha, não sei,
não estou dentro do assunto, mas eu vou tentar saber e vou ver se resolvo o problema. Claro. Acho que isto é o melhor que se tem a fazer, mas isto sou eu, é a minha maneira de ser, é a minha maneira de ver as coisas e a minha maneira de resolver os assuntos. Se calhar também sou assim em tudo na vida, mas acho que o problema não tem que ter uma enciclopédia para o resolver, que neste caso é o professor. Não, o agente de ensino não tem que ser uma enciclopédia, é falível como os outros, tem dificuldades, tem coisas muito boas, outras menos boas. É como um ser humano. Está tudo dito, não é? E que eu acho que vai ser a profissão de jornalista vai ser muito, muito aproximada ao professor nesse sentido que estava a dizer do conhecimento. Isto é, com estas novas tecnologias, e agora toda a gente está a falar do chat GPT e aquela coisa toda, em que dizem que os jornalistas vão ser substituídos. Eu não acho, e não acho por um motivo. Tipo empregados de supermercado? Não. Porque se o chat GPT... caixas automáticas. Se o chat GPT constrói textos jornalísticos a partir da informação que eu peço para ele fazer, o que é verdade é que aquela informação não está verificada. Isto é, já há experiências, e outro dia houve um artigo muito interessante que saiu no jornal de alguém que fez essa experiência, meteu no jornal a dizer Bom Jesus Braga. E o chat GPT construiu um texto espetacular sobre o Bom Jesus em Braga. Qual é o problema? Alguma daquela informação não estava correta. Pois, porque vem de outros sítios, não é? Não, porque fala de outros sítios. Pois, eu resumindo e concluindo. Eu também acho que li esse artigo. Vai ser preciso, a profissão de jornalista, se calhar vai passar a ser uma coisa que não existe hoje nos jornais, que são os famosos revisores de textos. Sim. Se calhar o jornalista vai passar a ser um revisor de texto. Aqui para nós bem falta faz. Mas faz o que é que isto aumenta? Cada uma até na própria televisão. É verdade. Isto vai fazer com que o jornalista tenha que ter conhecimentos muitos. Mega conhecimentos. E portanto, era assim, sabe? Dentro dos parâmetros que existiam antigamente, o jornalista era uma pessoa que andava sempre à procura de mais, buscar por isto, por aquilo, para conseguir dar informações mais precisas e mais alargadas, etc. Hoje é tudo um bocado redutor, não é? Nós sabemos que há guerra na Ucrânia, com certeza. Quero dizer que eu ainda sou da velha guarda. Pronto, ótimo, ainda bem. E chateio-me muito com essas coisas. Ainda bem. Eu prefiro dar uma notícia ainda maior. É jornalismo clássico. Um bocadinho, eu sou, sim, ou neoclássico se quiser, mas sim, eu prefiro dar uma notícia maior depois, mas que seja com a informação toda, que fazer muito com uma famosa televisão que passa o dia todo naquilo e se nós repararmos a primeira informação que deu é completamente diferente da última que vai dar sobre o mesmo assunto. Entende? Claro. Porquê? Porque, entretanto, há os factos, há os dados, e, portanto, eu prefiro dar meia hora depois, mas dar aquilo como esta é a verdade que se sabe neste momento, ok? Do que andar ali a fazer várias notícias, afinal já não são 2 feridos, é um morto, afinal já não capotou, despistou-se, afinal, percebe? Andamos aquilo. Pois. E depois há várias versões do acontecimento. Isso é que é problemático. Sim. Mas eu estava a dizer, agora deixe-me só claro. a verdade, eu estava a falar dos jornalistas serem como as caixas de supermercado, os funcionários de supermercado, porque eu acho, já agora para acabar esta primeira parte, deixar um alerta. As pessoas gostam muito de ir pagar automaticamente para não estar à espera na fila. Eu compreendo perfeitamente. Mas será sempre a última coisa que eu farei. Porque ao fazer isso estou a pôr em causa o trabalho de uma pessoa que está ali, que é uma mãe de família, que precisa de dinheiro no fim do mês e que tem uma série de responsabilidades que uma caixa do supermercado pode resolver. Mas com os problemas que as caixas automáticas dão, portanto, elas vão ser precisas para resolver esses problemas. Pois, espero que sim. Muitas vezes também não têm essa noção, que têm de ter outra atitude com o cliente, para nós irmos mais depressa à caixa com gente do que às automáticas, não é? Mas isto é tudo relativo, é tudo fruto da modernidade com que a gente tem de viver. Com o que temos que viver é com música, sem dúvida, e vamos ficar com a que o Pedro escolheu para este pequeno intervalo e voltamos já a conversar. Até já. FM. E depois desta paragem obrigatória para retemperar forças e pôr a conversa em ordem também,
Falámos, como ouviu, do ensino, do jornalismo, que paralelamente, sem querer, se entendem, digamos assim, e se regem por alguns princípios comuns. E Braga, agora com a capital europeia da cultura, que me diz? Sabe que Viana também concorreu. Sim, sei. Claro e depois, que sabe. E Braga também, e depois e mais. Ganhou o Évora ou o Beja, lá o que é que foi, sim. A questão... Évora. Évora, não é? Sabe, o problema de... Agora tenho que ter algum cuidado. O problema de... Quando não se tem comparação, é sempre fácil fazer análises, ok? Quando passa-se a ter comparação, isto é, eu vivi como um anterior presidente de Câmara, que fez um percurso longevo de décadas à frente da Câmara, e vivi com outro presidente, ou vivo com outro presidente da Câmara, que irá acabar agora os seus 12 anos de mandato. E, portanto, há aqui uma comparação. Porque não pode concorrer mais, não é? Exatamente. Exato. E há aqui uma comparação. Isto, também que fique já esclarecido, não tem nada a ver com questões partidárias, claro, tem a ver com questões da própria sociedade. E o que é verdade é que, se havia alguma estratégia criticável do anterior Presidente da Câmara em trazer gente para Braga, o que é verdade também é que, durante estes 12 anos, pouco se viu em termos de estratégia. Aliás, Braga é hoje uma cidade apetecível em termos de arrendamento, porque é das capitais do distrito com o valor médio de arrendamento mais baixo de Portugal. Viana ainda é mais baixo, mas estamos a falar de cidades com cidades médias, com capacidade média e média alta, se deve ao facto de essa oferta habitacional ser muito grande. Isto é, aquele que era um problema de que estamos a construir prédios em Braga e quem é que vem morar para cá, hoje... Vem mesmo. Não é? Hoje, se não fosse essa questão, Braga era uma cidade impossível para se viver. Compreendo. Ok? Portanto, esta é a questão. Depois, o que é que eu acho que falta nisto tudo? Depois é pensar, ora bem, nós passamos a ter mais gente. Ao passar a ter mais gente, vamos passar a ter mais carros, vamos passar a ter mais pessoas nas ruas. Então... Tudo aumenta, não é? O que era importante era que tivesse havido uma estratégia que permitisse ou haver menos carros, ou que os carros pudessem circular mais facilmente, em que as pessoas pudessem ir mais vezes ao centro. A Braga sempre foi uma cidade policêntrica. Eu moro numa zona de Braga em que não preciso de ir ao centro da cidade para ver nada. Tem tudo, não é? Tem tudo. Como eu, outros pontos da cidade. Portanto, eu vou ao centro da cidade se for necessário. Basicamente, não é? Porque ou beber uns copos com os amigos ou outra coisa qualquer. Isto é, não é obrigatório eu ir ao centro da cidade. Isto tem o seu lado bom, claro, mas também tem o seu lado mau. E o lado, que é um lado mau que, curiosamente, e isso o mérito seja dado também a esta, foi um bocadinho minimizado, porque como havia necessidade e havia interesse de pessoas irem para Braga, toda a parte histórica foi sendo reconstruída e tem novos habitantes. Portanto, aquilo que era um deserto passou a ter gente. Ok? E vive muito dessa gente. Portanto, sim, Braga é movimentada assim à noite. Exatamente. E, portanto, isso é uma vantagem agora, claro, que é uma cidade, nesta altura, de muita festa, muitas festinhas, muitas iniciativas, perdão, uma expressão, muito folclore, muita coisa. Sim. Também faz falta. Sim, é verdade, mas depois eu acho que lhe falta aqui um bocadinho esta questão da qualidade de vida, do aumento da qualidade de vida. Ter pensado, vamos dizer, festas... muito para fora, mas pouco para dentro, não é? É muito isso, Pronto, isso. Mas isso é comum. É muito isso. Isso é comum, É muito isso. Que é aquela coisa de eu poderia ir mais vezes ao centro se... Eu vou sempre a pé, claro, óbvio. Mas, por exemplo, eu trabalho em Vila Verde, Amásia e Terras do Ouro.
eu para chegar a Braga é um martírio. É um martírio, é. Por causa do trânsito, não é? Porquê? Porque não foi pensado... É Braga, é Porto, é Viana também, já está uma desgraça também. Porque as cidades têm que começar a pensar, isto vai ter mais gente, vamos ter inevitavelmente mais gente. Então temos que repensar também as estruturas que oferecemos, entende? E isto é que eu acho que falta um bocadinho, é repensar um bocadinho nestas estruturas. Mas, digo-lhe, gosto muito de viver em Braga, sim, não tenho... Mas sinto muito falta de Viana, sabe? Claro, gosto muito, o mar tem esse problema. Nós, quando nascemos num sítio, ou vivemos muito tempo num sítio onde o mar faz parte da paisagem, Braga é uma das cidades que me faz confusão. Entenda-se, gosto muito de Braga, mas não é para estar muito, porque eu sinto necessidade desta proximidade do mar. Parecendo que não, isto depois entranha-se, não é? É verdade. Na nossa maneira de ser, e nós temos necessidade. E até nisso eu lamento, lá está, que a acessibilidade, repare, nós falamos muito de acessibilidades, estamos sempre a falar de autoestradas, mas Braga-Viana, que é uma coisa que em França se faz em meia hora, certo? A distância se faz em meia hora. Corta-se. Nós aqui, eu demorei quase uma hora a vir pela Estrada Nacional. Pois, exato. Entende? Portanto, depois das acessibilidades... Que é muito mais curta que a autoestrada, mas a gente compreende que se conduz da mesma maneira. Claro. Não é? Mas mas a autoestrada não é uma autoestrada, tem que ir Não. Fala-se muitas ligações Braga-Guimarães, certo? A ligação Braga-Guimarães rápida só por autoestrada, não há um comboio. Não há um acesso rápido a Guimarães, que são 15 km de distância uma cidade a outra. Braga-Barcelos, que são 20 km, também só tem uma autoestrada que é paga. O que eu quero dizer com isto é, a gente vai ali para a Espanha e tem várias... Tem várias estradas. Tem sempre a opção, não é? E aqui eu acho que falta-nos, lá está, um bocadinho esta questão também de aproximar o interior. Resolve-se o problema do interior quando eu conseguir aproximar o interior ao litoral. E isto, as acessibilidades são importantes. Sem dúvida. Não é? São, sim. Depois as autarquias terão que fazer os seus papéis de atratividade, não é? Melgaço, se for rápido chegar a Viana, terá que fazer o papel de atração de pessoas para irem morar para Melgaço. Mas isso é um papel de Melgaço, ou de Monção, ou desses países, pronto, ou dessas cidades. Conselhos, sim. Quando porquê? Porque depois as pessoas dizem assim, porque nós queremos uma acessibilidade, as pessoas vão para outro sítio, não é? Vêm para Viana e já deixam de ir para Melgaço. Não, se eu criar condições para as pessoas ficarem em Melgaço, as pessoas se calhar vivem em Melgaço e trabalham em Viana impecavelmente porque é rápido chegar. Exato. Tem razão, e a qualidade de vida deve ser completamente diferente. Sim, isso é normal, se pense nesse sentido. Porque o captar as pessoas é muito importante. E para as captar, elas têm de sentir que têm a vida facilitada, não é? Acima de tudo, hoje nós corremos muito, precisamos de chegar rapidamente onde temos de chegar. O trânsito nem sempre nos facilita a vida e às vezes as pessoas ficam mal, não é? Mas tenta-se fazer o melhor, pelo menos com o que há. Desporto. Eu queria falar disso, até porque a minha visão sobre desporto é completamente diferente. Eu não gosto disto, porque parece que me estou aqui a armar aos cágados, mas eu, a partir de uma determinada carreira, de uma determinada altura na minha carreira, sobretudo de treinador, eu achei que se deveria treinador de voleibol. Sim. Se deveria mudar um bocadinho o paradigma instituído, sobretudo no desporto feminino. Porquê? Falamos disto na primeira parte, quando falamos na exigência que é feita na sociedade para que as pessoas sejam boas, para serem as melhores. Exatamente. As mulheres sofrem deste problema mais que os homens. Sim, sem dúvida. E compreende-se porquê, não é? Infelizmente, não é? No mau sentido. Ora, o que é que acontece? No desporto feminino, esta exigência também é muito elevada. Claro. O que é que acontece? A prática desportiva no feminino tem taxas de abandono, a partir de uma determinada altura, muito grandes. Há pouco incentivo também. Não, eu acho que não. Eu não sei se é pouco incentivo. O que eu acho que falta é retirar essa carga de excelência dos ombros das raparigas. Sim. O que é que eu quero dizer com isto? Porque se elas têm que ser excelentes na escola, têm que ser excelentes no desporto, têm que ser excelentes em tudo,
vai haver algumas coisas que elas vão dizer assim, eu vou optar por ser excelente só nisto. Então vou deixar de fazer aquilo. Se houver clubes que permitam e digam às raparigas, por exemplo, que tu podes ser excelente na escola, porque tens aqui um clube que podes vir treinar, vens treinar nas tuas disponibilidades, claro que o objetivo é ganhar, não está isso em causa, mas não precisas de ser excelente. Tens de fazer a prática, a prática desportiva. Vens aqui praticar desporto. Claro. Entende? Com o objetivo de praticar desporto. Não haver esta coisa de que vais ter que... Neste clube, este clube vai ter que ser o melhor. Não. Este clube está aqui a prática desportiva. E esta prática desportiva tu fazes em função do teu tempo. É claro. E enquanto não houver mais clubes, é por isso que fala-me a questão da oferta, para mim deveria ser isto. A oferta devia ser para a prática desportiva. Toda a gente. A Laurinda gosta de balé. Por acaso gosta? Não, mas gostava de praticar balé. Gostava de ter praticado. Então, deve haver alguém, uma instituição, que lhe proporcione esta prática do balé, com o objetivo de... Não vai ser a melhor bailarina do mundo. Dar oportunidade, pelo menos, para ver se eu consigo lá chegar. Porque isso que é importante. E a questão é, nós aquelas... Quando... olhamos para a excelência, não é? Há muitas miúdas que percebem que não conseguem chegar àquela excelência e então abandonam também. Claro. E, portanto, a incapacidade de saltar, não é? E eu treino miúdas que estiveram em grandes clubes, que hoje são esses grandes clubes que as querem vir buscar outra vez. Porquê? Porque elas tiveram uma prática... Não, porque têm uma prática... Recuperou o gosto da... Porque não há nenhum pêndulo em cima da cabeça delas que elas têm que ser... Que o clube onde eu estou tem que ganhar, percebe? Elas têm que praticar desporto. Mas claro, o incentivo é diferente, não é? Eu acho que este paradigma do desporto, em Portugal, acho que falta isto. Primeiro falta oferta, eu acho que falta oferta. Ok? E aí, não só para raparigas, mas também para rapazes. Por exemplo, se olharmos para Braga, não há uma equipa, por exemplo, masculina de voleibol. Não se pode treinar. Sempre se associou o voleibol às raparigas. Sim, mas pergunto eu. Mas também digo isso. Voleibol em Braga só no Braga e em Lamaçães. Que estão topo. E as outras miúdas que querem fazer prática, isto que nós estamos a falar, vão para onde? Não vão para lado nenhum. Exato, compreendo. Entende? E, portanto, se não há clubes a ter esta oferta, corremos o risco... E perdem-se bons atletas, bons profissionais de... Saúde. Sim, começamos a falar de saúde. A obesidade nas raparigas tem vindo a aumentar, são dados oficiais, não sei o que diz a Organização Mundial de Saúde. Em Portugal, a obesidade nas raparigas tem vindo a aumentar. Doenças cardiovasculares no feminino têm vindo a aumentar. E nós olhamos para isto e não percebemos, entende? Achamos que é dinheiro para a saúde. Eu costumo dizer, não, devia ser dinheiro para o desporto. A gente deveria olhar para isto desde sempre. E muito bom está agora, não é? Eu por acaso tive a sorte, a minha grande sorte, tive a sorte de ter uma mãe que me obrigava a sair de casa, a mim e a minha irmã, obrigava-nos a sair de casa para praticar desporto. Isto é, vocês aqui em casa não ficam... Portanto, ir a pé para o liceu e andamos na natação, e andamos em várias coisas, precisamente por isso. Entende? Porque eu nunca estava obrigado, mas havia esse incentivo e nunca me disseram assim, não estou, não mais... Não. A mim, nunca fiquei nunca faltei a um treino por estar de castigo, por não estudar. Percebo. Fiquei de castigo, não via televisão, não ia a muitas... Percebe? Outras coisas por causa disso. Agora, na prática desportiva, eu nunca fiquei... Porque eu acho que isso é que é o erro. Não vais ao treino. Não. Gostas de futebol, não vais. Isso acontece muito. Não deveria ser para assim. Para os pais que nos estão a ouvir, oxalá que isto faça algum sentido. Olha, tu que vais ver... Gostas de ver os bonecos, não vês. Porquê é que a gente não corta a televisão? Porque a televisão entretém quando está em casa e também não aborrecem, não é? Não chamam a atenção.
Mas não irem ao Isto é incrível. Não irem ao futebol ou ao treino. E porquê é que não se tira ficam também, em casa também a maquineta quando se está no restaurante, não é? Que está o pai, a mãe, o filho mais velho, o filho mais novo, toda a gente ali munido de... Uma conversa que nos levaria muito longe e que foi, por acaso, uma das primeiras pessoas no mundo a falar sobre isto, que foi em 2009, uma pessoa completamente surpreendente, chamada Papa Bento XVI, que falou da questão da poluição das novas tecnologias. Claro. É que as pessoas não têm noção da quantidade de lixo produzido pelas novas tecnologias, entende? E isto é que daria para outra conversa. E o simples facto de nós mandarmos um mail para o lixo, estamos a poluir. Ok? E então vamos guardar o mail? Não, a questão, não, mandar para o lixo. Se a gente não precisa dele no lixo, se manda para o lixo é porque não precisa dele, então porquê é que não apagamos? Pois, apaga-se. É definitivamente, e não mandar para o lixo. Aquele lixo acumulado, muitas das vezes nós não fazemos a reciclagem do lixo e não sei o quê, e deixamos... O arquivo, nós arquivarmos mail, aquilo é poluição. Está a perceber? O que eu quero dizer é... Nós não temos, e as pessoas não têm muito esta noção. Um dado que surgiu... Por acaso não. Um dado que surgiu recentemente, também muito interessante, diz que a quantidade... Portanto, a visualização de vídeos no YouTube dos portugueses polui mais do que Espanha toda. Acredito. Porque, olha, eu falo por mim, eu sou capaz de estar a ouvir uma música, de ligar no YouTube, não sei se isso pode fazer, se é legal ou não, mas penso que sim. Não estou a usar nada que não se possa usar, penso eu. E ponho a música e deixo estar ali. E vai passando de umas para as outras e tal. Eu, por acaso, utilizo bastante. E até em termos de informação, há coisas que gosto de ouvir, debates, etc. Repare, eu não estou aqui a diabolizar. Só estou apenas a chamar a atenção às pessoas que nós estamos todos a falar em questões ambientais e falamos em questões ambientais. Repare, um smartphone é feito com 40 cristais e metais. De onde é que vêm esses metais e esses cristais? Da Terra. Certo? O lítio, o famoso lítio que nós ouvimos. Claro. Portanto, vai chegar a uma altura que é insustentável. Que não vai haver. Claro. Não vai haver. E, portanto, nós estamos aqui a dilapidar... E esta dilapidação vai provocar as famosas alterações climáticas. Sim. Outro dia alguém dizia uma frase muito gira a propósito disto, que sempre houve cheias em Portugal. Há quanto tempo? Há 40 anos atrás havia cheias. Então eu pergunto, quer dizer, se há 40 anos atrás havia cheias e hoje há cheias com o mesmo nível, onde é que está a evolução disto? Exatamente, deixou-se andar até ver se havia um bocadinho de sorte pelo meio, não é? E não quando há um fenómeno que é igual a uma coisa que aconteceu há 40 anos atrás, é porque a evolução foi pequena ou nula, ou se calhar andamos para trás. Porque não tem que haver. Se houve uma cheia há 40 anos atrás, a ideia de progresso é essa. Claro. É de evolução. Sim. É de não voltar a acontecer. Pois, mas acontece. Percebe? E por isso nós pensamos sempre que isto vai melhorar. E estamos todos melhores. Estamos todos melhores. Infelizmente, não é? Exatamente, estamos todos melhores. Atenção. E isso às vezes, eu gosto às vezes de lançar estas coisas para pôr um bocadinho as pessoas a pensar. Mas pronto. Sim, mas acho que precisamos... de nos voltar a focar. Acho que nós estamos todos muito pouco focados. Entende? É porque temos várias coisas que nos chamam a atenção. Não é só a camada jovem, nós também. Sim. Nós perdemos-nos em coisas que chegamos ao fim do dia. Eu, por exemplo, gosto de fazer essa análise e vejo que há muitas coisas em que eu perdi tempo, entenda-se. Não foi tudo perdido, mas... que eu podia ter aproveitado de outra maneira por coisinhas às vezes pequenas que me chamam a atenção e como me acontece a mim, acontece aos outros com certeza, não é? Perderem-se, entre aspas, claro. em coisas mais pequenas. Mas isto levar-nos a uma conversa até estas mais conversas, horas, não é? Até tipo destas conversas, acho que fazem falta. Claro que fazem. É por isso que existe o usança, fazem falta em vários... precisamente para se poder discutir. Sim. Repare que hoje nós vivemos um radicalismo tal ideológico que uma pessoa de bom senso é considerado um marciano.
E muitas vezes se cala para não ferir suscetibilidades. Eu acho que fere mais a dela do que a dos outros, mas são opiniões, não é? E isso é que nos devia levar a pensar e a repensar a nossa condição de ser humano, não é? Concordo. E de ser pensante e de elemento da sociedade e por aí fora. Olha, Pedro, gostei muito desta conversa. Eu é que agradeço. Tenho muita pena que a gente tenha tempo marcado, mas tem de ser assim, senão a gente tomava conta disto tudo e não podia ser. Espero que continue a praticar estes princípios interessantes que é de pôr as pessoas a pensar e de pensarmos também no que nos rodeia, porque só fazemos isso porque pensamos também, não é? Nestas situações. Deixe-me só aqui na parte de um segundo, e não falamos de uma coisa que a Laurinda e eu temos em comum, que é a tradição e o folclore. Muito bem. Neste momento está a fazer alguma coisa nesse sentido? Diga. Não posso. Pronto, é segredo, é? É um bocadinho. É um bocadinho. Em Vila Verde? Sim, em Braga, sim. Em Vila Verde, mais Terras Boas, sim. Sim? Pronto. A ver se parada em off, podemos falar sobre isso. Pronto, a ver se parada de Gatim já agora. Se ganha força e se reergue para reerguer Parada de Gatim, que era um grupo de que eu gostava muito e que já há uns anos, fechou as portas e coisas que acontecem lamentáveis, mas enfim. Mais uma vez, obrigadíssima pela sua presença. Foi um gosto. Falámos de tantas coisas e em pouco tempo, vá lá, o que é difícil muitas vezes. E como vê, desse lado pode estar sempre na nossa companhia, porque os temas, pelo menos há essa preocupação de que sejam sempre interessantes e que vão ao encontro do que as pessoas que nos acompanham esperam de nós. Fique bem, bom Carnaval, um ótimo fim de semana e para a semana já sabe, a gente encontra-se no mesmo sítio, à mesma hora. Fique bem, bom sábado.